Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Conectim Podcast. Meu nome é Carlos. Meu nome é Milene. E o tema abordado no podcast de hoje é bem-estar emocional. Temos uma convidada muito especial. Por favor, apresente-se. Olá! Como vai vocês? Tudo bem? Eu sou a Michele Dourado, eu sou economista por formação, tenho só 45 anos, mas estou ainda na fase da adolescência. Hoje eu atuo na área comportamental, eu tenho uma consultoria de RH e aí dentro da área comportamental eu desenvolvo aí a programação neurolinguística, análise comportamental de DISC e hoje vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês das minhas experiências aí no universo dos adolescentes. Fui professora há alguns anos aí da sala de adolescentes da Igreja do Porto e espero que esse dia seja primoroso aqui conosco, né? E que vocês saiam daqui um pouquinho mais entendedores aí da questão da saúde emocional. Que bom. Vamos aqui com a primeira pergunta, que é: o que podemos ensinar sobre autoestima e autoimagem para adolescentes? Olha, Carlos, uma coisa que as pessoas sempre têm visão de autoestima é que é a apresentação externa, né? Como é que Milene anda bem vestida para vir à igreja, para ir para a escola, né? Como é que você se veste, penteia o cabelo? Muitas pessoas têm essa percepção de que a autoestima, ela tá ligado com a parte externa. Mas quando a gente fala de bem-estar emocional, a autoestima ela tá ligada como você se sente. Então hoje, falando de adolescentes, é importante a gente ter esse cuidado de ensinar e de orientar que esse adolescente, esse jovem aí, precisa desenvolver uma autoestima legal. Quando eu digo alto, é como eu me sinto, é a minha estima para comigo. Não é o que eu acho da Milene, a Milene é bonita. Só elogiar ela não vai trazer para ela um resultado de autoestima. Ela precisa sentir isso. Então hoje quando a gente trabalha a autoestima com o adolescente ou em qualquer universo, a gente tem que entender que a pessoa precisa ter a percepção de si. Ela está mais voltada para si, para como ela se percebe. Como é que a gente desenvolve isso, né? Como é que eu posso ajudar a desenvolver a autoestima e a autoimagem do jovem, do adolescente hoje? Primeiro, eu preciso dizer para ele que ele precisa ter a sua valorização das suas qualidades. Quais são suas qualidades, Carlos? Que você acha mais relevantes hoje? Eu sei tocar instrumento, saxofone e desenho. E quando você está tocando, quando você está desenhando, como você se sente? Às vezes quando eu estou na aula de música, a gente primeiramente está cansado, eu acordo cedo para fazer as aulas, eu me sinto como uma obrigação, mas às vezes é legal, eu sinto como um hobby. Um hobby. Também. E quando você está tocando, você precisa que alguém tenha alguma aprovação? Você precisa que alguém de fora diga: olha como você tá bom, como você tá tocando bem, como você desenha bem, como você pinta bem? Ou quando você tá fazendo isso e você vê que tá legal, você sente prazer nisso que você tá fazendo? Inicialmente a aprovação era algo que eu procurava, que eu achava legal. Ficava mostrando para as pessoas toda hora, mas com o tempo eu fui deixando essa dependência, a aprovação de lado. Automaticamente você foi elevando a sua autoestima, percebe? Então hoje, como é que eu vou fazer com que a minha autoestima cresça? É eu me valorizando dentro das minhas qualidades, das minhas habilidades, é aceitando as minhas imperfeições, é desenvolvendo a minha identidade própria, sabendo quem eu sou. Entendeu? Eu não dependo da validação do outro para ser quem eu sou, né? E é cuidado com comparações. Todos somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. E aí a gente tem que tomar cuidado de ficar se comparando com os outros e acabar atingindo a nossa autoestima, né? Então, são coisinhas que a gente precisa cuidar aí dentro do universo dos adolescentes. Verdade, e a autoestima ela é muito importante, né? Muitas pessoas elas confundem com ego. Quando elas veem alguém com autoestima,
Tem gente que é egocêntrica, assim, né? Tá se exibindo, né? Sim, sendo que a autoestima, claro que tem gente que tem um ego alto, sim, mas tem diferença. Tem, verdade. E é importante realmente ter autoestima, ainda mais em qualquer coisa na vida. Porque eu acho que uma pessoa, quando ela não tem autoestima, quando ela vai fazer alguma coisa, ela acaba... não sai daquele jeito. Eu acho que quando você tem a sua autoconfiança, ajuda bastante. Sim. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje, dentro do universo do adolescente, do jovem, o cabelo para as meninas é algo primordial, né? A gente tem aí, se vocês que seguem rede social vão perceber que a gente tem aí inúmeras meninas que tiveram uma febre de alisamento de cabelo, né? Cabelo liso, e que o padrão de beleza era o cabelo liso. E só se sentia bem se estivesse fisicamente atendendo à sociedade. Hoje, esse padrão de beleza, ele já foi quebrado. E as meninas hoje já estão se sentindo bem e se sentindo com a estima elevada usando o cabelo natural. É o caso de Milene aqui, assume os cachos e sou feliz assim, né? E isso tá muito ligado com a apresentação externa, mas tá muito ligado com a interna, é como eu me sinto, eu tô bem, eu tô feliz com o meu cabelo cacheado, e é isso que a gente vem desenvolvendo dentro dos jovens, né? Esse cuidado dele olhar e se sentir feliz e não ficar dependendo aí da aprovação externa para se sentir bem. Isso vai no peso, isso vai no cabelo, isso vai na roupa que veste, né? Vai nas coisas que gosta de fazer. Então, esses cuidados é interessante a gente observar. Verdade. Assim, quando a pessoa, vamos supor, ela tem o cabelo cacheado, mas ela se prefere de cabelo liso. E ela se aceita mais daquele jeito. Ela não teria autoestima por ela não gostar do cabelo dela do jeito que ela Não, aí é um conflito interno pra ela, isso? Aí a gente tem que fazer essa pergunta, é um conflito? Porque se ela gosta do cabelo liso e ela faz a escova inteligente, ela gosta de escovar o cabelo, ela tá bem assim, e um dia ou outro ela tá de cabelo cacheado e tá tudo bem também, aquilo não é um conflito de que ela deixa de sair de casa porque hoje o cabelo não tá bonito, aí é preocupante. Agora, se pra ela tá tudo bem ter o cabelo liso e ela tá vivendo bem, não influencia emocionalmente, aí não deixa de ser uma autoestima legal, entendeu? A gente tem que aprender a se aceitar. Vou trazer um exemplo meu, né? Quando eu era da idade de vocês, eu comecei a minha vida na adolescência a jogar vôlei. Eu joguei vôlei muitos anos, né? Eu fui da seleção da Várzea Grande de voleibol. E aí, nessa época, eu sempre fui alta. Eu, com 15 anos, eu já tinha 1,75 de altura. Então, pra média da minha idade, eu era muito alta, né? E eu sempre, por ser muito grande, eu tinha um apelido de Michelão. E eu gosto de contar isso porque a visão que eu tinha é de que eu era grande e de que eu era gorda. Então, desde sempre, eu me enxerguei como uma pessoa gorda. Desde sempre me via assim. E eu cresci com essa estima, sabe? De Michelão, e até hoje, quando eu encontro pessoas daquela época da juventude, ainda fala: Michelão, quantos anos eu não te vejo? Mas esse apelido não faz mais parte de mim, eu não consigo mais associar ele a mim. Mas naquela época, eu tinha esse apelido e eu me enxergava grande. E agora, depois de adulta, depois de começar a estudar sobre inteligência emocional, e eu olhando fotos daquela época, eu não era gorda. Eu só era alta, eu só era diferente da equipe, eu era diferente da turma, né? Eu era muito mais alta. E isso apresentava praticamente uma diferença de tamanho, de estatura, né? Mas a gente cresce com essa visão que constroem da gente. E a gente carrega isso para a vida inteira. Ao ponto de chegar com 40 anos e ainda tá lutando com peso, porque ainda tem a crença de que desde cedo foi gorda. E não, é a minha estatura, eu sou alta, eu sou grande. Eu nunca vou ter porte de Gisele Bündchen, sabe? Então, esses cuidados que a gente tem que ter quando fala de autoestima. É de se aceitar como você é e de se amar, independente do que os outros falam.
né? Se tá bem feliz de cabelo cacheado, tá tudo bem. Se tá bem feliz de cabelo liso, tá tudo bem também. Se tá acima do peso e tá feliz, tá tudo bem também. É como você se vê e se percebe. A partir do momento que você não tem esse amor por si, essa estima por você, aí tá adoecido. Essa é a realidade. Às vezes as pessoas que fizeram aqueles comentários eram uma pessoa que não tinha autoestima, né? Uma pessoa também insegura. E aí é mais o que eu penso sobre mim, não o que os outros pensam sobre mim, né? E às vezes aquele comentário da pessoa fala muito mais sobre ela do que sobre você. Verdade. Isso aí, Milene. Tem uma próxima pergunta aqui, que é: a mídia com os seus padrões de beleza tem interferido na autoestima dos jovens? Ah, com certeza, né? Hoje a gente vive num universo de redes sociais, né? Na minha fase de jovem, a minha influência era a televisão, né? Televisão, revista Capricho, revista Toda Teen, essa era a minha referência. Hoje o jovem, ele é bombardeado com a mídia, né, digital. Então hoje a gente tem um celular disponível na mão e a gente entra para ver qualquer coisa, toda hora vem um material, vem alguma coisa de propaganda baseado naquela pesquisa que você fez. E aí o padrão de beleza de hoje, ele fica muito estereotipado. Então a menina, ela tem que estar... Você olhando para as meninas de hoje em dia, precisam estar tudo muito bem maquiadas, né? O cabelo tem que estar no estilo X, a roupa tem que estar no estilo Y. Aí elas começam a seguir blogueira A, blogueira B, blogueira C. A roupa tem que estar dentro daquele padrão. E aí, quando a gente olha para o universo masculino, hoje, se o Carlos for na Renner, se ele for na Riachuelo, se ele for na C&A comprar uma calça jeans, ele não vai achar mais uma calça jeans de boca reta, de forma larga, clássica. Ele só vai arrumar uma calça skin, ele só vai conseguir encontrar uma roupa apertada. Hoje as calças masculinas estão parecendo calça legging de academia. Então, assim, a mídia, ela traz uma tendência e a gente, sem perceber, a gente entra nela, né? Agora tá na febre usar que tipo de tênis? Fala pra mim, qual que é a febre do sapato do ano de 2024, da moda? Vamos ver se esses adolescentes são de redes sociais aqui. Eu não sei, mas teve um tempo que foi Jordan, aquele tênis Jordan. Não tá tão desantenado assim, viu? E aí, Carlos, qual que é o tênis hoje que tá no momento aí? O que você acha? Que é o que vai ser 2024, 2025 tendência? A tendência é 2024? Talvez... eu não conheço muito de marcas de tênis. Acho que All Star. All Star é um clássico, né? Mas vamos lá. Se vocês começarem a consumir conteúdos de moda, o que vai vir pra você? Vai vir Adidas Samba e vai vir New Balance. Verdade. Entendeu? Então hoje, para você ser descolado, você tem que ter um Adidas Samba. Para você ser descolado dentro do universo que as pessoas estão da moda hoje, é um New Balance. Então isso vai influenciando. Às vezes as pessoas vão consumindo esses conteúdos e não vai percebendo. E aquilo se torna moda. Aí tem que usar o tênis Vans, tem que usar a camiseta de tal marca. E isso vai propagando. Então, como é que a gente se blinda para isso? É tendo consciência de que isso é moda, de que isso está sendo colocado na mídia e que eu tenho que ter percepção se isso é bom ou se não, né? Então isso tudo a gente vai tomando consciência. Como é que a gente traz essa consciência para o jovem hoje? Dentro do universo da escola de vocês, se vocês estão lá dentro da escola enquanto cristãos, como é que você se porta, como é que se veste? Vocês estão iguais ou vocês são diferentes da massa? Sabe? Então, são esses cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala de autoestima e o que a mídia traz para os jovens hoje em dia, para os adolescentes. Verdade, a gente tem que trabalhar bastante nisso. Eu tenho TikTok, né? E aparece bastante conteúdo de moda. E assim, tem pessoas de
alto nível, assim, digo em... Como que fala? De roupa de marca. Exatamente. De coisas de marca. E eu, assim, eu não me comparo muito, não fico nisso de, eu queria ter essa coisa. Mas tem muita gente que é assim, né? Sim. E tem que ter muito trabalhado isso na cabeça, porque às vezes fica se comparando, porque eu não tenho dinheiro pra andar desse jeito, vou estar feia porque eu tô usando não vou assim. Porque eu não tenho condição de comprar, porque eu não vou me socializar. E isso tudo influenciando a autoestima. Daqui a pouco você tá se afastando das pessoas. Se você tá, por exemplo, num colégio de alto padrão e se você não tem condição de se manter vestindo dentro daquele formato que as meninas estão se vestindo, automaticamente isso vai influenciando na autoestima se você não tiver uma mente trabalhada, entendeu? Daqui a pouco você se afasta, daqui a pouco você briga até com os pais porque talvez os pais não tenham condição de comprar aquele sapato para você. Isso tudo vai fazendo um movimento dentro do universo do adolescente, né? Verdade. Pode ir? Uma dúvida, a autoestima ela é criada ou ela existe desde que você nasce, ela vai se formando e modificando com as suas memórias? Não, eu acho que a gente tem a autoestima desde pequeno, né? Ela é uma emoção, é algo que a gente vai vivenciando desde pequeno. Então, vou trazer outro exemplo de autoestima, que hoje, dentro da educação, a gente tem a psicologia positiva, que é muito ensinado para mães que têm crianças pequenas. Como eu falo com a criança? Então, como é que eu desenvolvo a psicologia positiva desde a infância, desde a criança pequena? E isso estimula a autoestima. Quando a criança pequena fala, moleque danado, esse menino é burro, sabe? Então, desde pequeno, a geração anterior, a minha, tinha esse hábito na formação dos filhos. Chamava de burro, chamava de ignorante, não é verdade? Brigava, xingava, né? Desmerecia essa criança. Automaticamente, isso vai reverberando na vida adulta. A gente vai criando ali aquela construção de crenças e valores. Então, isso vai criando a tua personalidade e o teu caráter. Se você cresce com um pai que te xinga, que fala que você é burro, que fala que você é ignorante, que você não sabe fazer nada, você vai crescer acreditando naquilo, porque ele é o teu pai. Ela é a tua referência, a tua mãe é a tua referência. As pessoas que estão ali, que cuidam de você, falam isso de você, é claro que é verdade, é assim que a gente pensa. Então, a autoestima, ela tá muito ligada também a como a gente foi moldado desde pequeno, né? Mas aí vai muito de ter autoconhecimento. Na Bíblia diz, né, que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, quando a gente tira essa nuvem da frente, sabe? Essa cortina de que, poxa, isso se porventura aconteceu com você lá na infância e hoje você tem essa percepção de que, poxa, meus pais talvez não sabiam me educar, né? Eles não tinham uma outra forma diferente de lidar comigo, de falar, de me incentivar. Muitas vezes ele está tentando te incentivar, mas não sabia falar. Então foi criando uma autoestima baixa. Então, quando a gente tem essa consciência e fala, opa, peraí, eu não sou isso, né? A gente vai trabalhando. Aí, muitas vezes, precisa de terapia, de ajuda psicológica, para você fazer uma mudança de mente. Mas ela não é criada assim do dia para a noite, é uma construção, né? E a gente, desde pequeno, vai trabalhando essa autoestima nas crianças. Então, hoje, o que os pais podem fazer na idade de vocês, né? Com os adolescentes, é ter esse cuidado na linguagem, como se comunica. Eu errei até aqui, mas dá tempo de corrigir, porque vocês ainda estão em formação, né? E aí a gente precisa ter essa facilidade de se comunicar de forma correta para que isso não afete a autoestima do adolescente. Verdade. Os pais, eles moldam muito o caráter, sim, né, do filho. Sim. A forma que você é criada em casa sim. interfere bastante. Questão... Como você disse, às vezes a pessoa tem que ir para um psicólogo, é como se fosse um trauma, né? Instala um trauma, sim, certeza. Instala traumas.
Às vezes você faz um comentáriozinho assim, tipo, o filho tirar uma nota ruim. Aí você fala, meu Deus, você é burro. Isso reverbera pra vida inteira, né? Isso vai pra vida inteira. Às vezes a pessoa tá lá, adulta, tá com problema dentro do trabalho, e aí quando você vai investigar o porquê que ela tem certos comportamentos, você vai ver a raiz tá lá na infância. De algo que aconteceu lá atrás e ela tá vivenciando aquele trauma até hoje. É bem isso. Verdade, a pessoa se sente insuficiente. Insuficiente, né? É verdade. Com tantos comentários. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Fala pro outro, verdade. Porque... Gostou da resposta, Carlos? Fez sentido? Sim, porque sempre há tanto minha quanto de quem pode estar assistindo, há uma confusão entre o que é autoestima, o que é o pensamento da pessoa, o que é a mentalidade, o caráter dela. Sempre há esse problema de distinguir o que é. Sim. Você respondeu. Obrigada. Então, a rede familiar ou de amigos pode interferir tanto... já fez a pergunta, eu Sim. acho, né? Perdão. Não tem problema, não. Então eu vou para a próxima. Quais os principais indícios de que tem uma amizade tóxica? Tá, vamos agora para um outro pilar, né? O primeiro pilar foi da questão da autoestima e da autoimagem, né? A importância do adolescente ter uma autoestima e uma autoimagem de si legal, né? Então agora a gente vai falar de amizades que também influenciam na questão da saúde emocional, né, e do bem-estar emocional do adolescente e do jovem. O que é uma amizade tóxica? Traz um exemplo para mim, se vocês já tiveram ou já vivenciaram uma amizade tóxica. Assim, quando você tem uma conquista, aí você vai contar pra sua amiga, e ao invés dela ficar feliz junto com você, ela começa a rebaixar aquela conquista sua. Eu ganhei um carro. Aí ela fala, mas nem é o carro do ano, é um carro tão feinho. Ela começa a criticar. Isso aí é um tópico, né, dentro da amizade tóxica de falta de apoio emocional. Sim. Então tem inúmeras situações. E aí o que eu falo sobre isso para os adolescentes? É preciso identificar se essa amizade é tóxica ou não, né? E como é que eu lido com ela. Então, primeiro, comportamentos manipuladores, né? Eu só vou se você for. Não, mas amiga, você precisa vir comigo. Eu não vou sozinha. E ela fica te manipulando. Você não quer ir no lugar que ela quer ir, mas ela fica te pressionando, ela tá te manipulando, verdade, né? Se você não for, não vou ser mais ser sua amiga. Isso é um comportamento manipulador, né? Negativas, pessoas que é 100% negativa. Você tá super feliz, ela fala, mas que chata, você o tempo inteiro assim, né? Essa alegria, a pessoa é negativa, nada dá certo na vida dela, ela é negativa de natureza. Você não pode estar feliz, exato. Isso também é uma característica de amizade tóxica, né? Falta de apoio emocional, né? Que não tá feliz quando você tá feliz. Ciúmes e competitividade, aí a gente entra no caso da amiga que tem ciúmes que você tem a outra amiga, né? Você só pode ter eu de amiga, né? Se você tiver uma outra amiga aí, aquilo ali já é um comportamento que não é aceitável para ele. E aí isso é muito perigoso porque você, para atender essa amizade, vai se distanciando dos outros, né? Egocentrismo, aquela pessoa que tudo é em volta dela, você só serve quando você serve. Tá? Então você só serve para mim quando você me serve, quando você faz as coisas para me atender. Então, esse tipo de comportamento também... É uma pessoa que não se doa pra não, outra, né? É tudo em virtude dela, né? Falta de respeito pelos seus limites, né? Ou brinca, ou faz brincadeiras inconvenientes. Sim, quando você tá numa roda, assim, fala de amigos, coisas. aí ela fala alguma coisa, assim, da sua aparência, em forma negativa, pra te envergonhar. Pra te envergonhar, né? Então, ela vai saindo dos limites, porque ela tá ali naquele momento de que ela tem que aparecer, né? E aí ela faz o que? Ela te rebaixa, né? Ela denigra a sua imagem para se sentir superior, né? E aí aquela pessoa que quando você chega perto, você vai embora, você tá se sentindo pesada, sabe? Drena toda a sua energia emocional, sabe?
ela te drena mesmo, ela te suga, que você nunca tá bem. Você vai embora, mas você tem uma sensação ruim, você não sabe por quê. Então, esse tipo de amizade, ele acaba sendo tóxico e acaba prejudicando o bem-estar emocional do adolescente, do jovem e até do adulto. E existe muitas amizades assim, né? Então, não existe amizade perfeita, mas existe amizades que são extremamente tóxicas. Isso daí também envolve muita autoestima, né? Geralmente essas pessoas são pessoas inseguras. Sim. Que não tem confiança em si mesma e precisa estar ali, ó. Vendo aquela pessoa sempre infeliz pra ela se sentir bem. Sim. Sim, você viu que a autoestima, ela tá lá no top 1? Ela tá sempre em primeiro lugar. Quando você trabalha ela bem, quando a sua autoimagem, a sua autoestima tá bem trabalhada, você não se submete a esse tipo de relacionamento. Então, isso tudo começa lá, como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me amo, né? E como eu me estimo. Sim, quando você se ama, você sabe filtrar Exato. as suas amizades. E pôr limites, Verdade. né? E pôr limites. Realmente. Sobre as amizades não serem perfeitas, é um ponto que eu concordo. Assim como um relacionamento, as amizades, se ela for perfeita, ela não é perfeita, porque não vai ser verdadeira. Não existe, né? Tanto como não existe um relacionamento perfeito, porque pessoas não são perfeitas. Se alguma amizade ou relacionamento parecem ser perfeitos, ela tá apenas disfarçada ali por cima e no fundo não é alguma paixão ou alguma amizade verdadeira. Sim. Isso mesmo. Porque justo numa amizade, num relacionamento, todos os dois indivíduos têm suas falhas, têm seus erros e juntos ajudam a irem bem na interação um do outro, crescer juntos. Sim. Indo para a próxima pergunta, como se lida com uma amizade tóxica? Tu já acabou de responder, né? Então, eu vou para a próxima. Mas assim, antes da gente começar aqui, você tinha perguntado sobre cura. Tem cura para amizade tóxica? Né? A gente estava conversando antes, tem cura? Não existe cura para amizade tóxica, porque isso quer dizer muito mais do outro do que de você. Então, qual é a orientação? A gente precisa se afastar dessa pessoa, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando mãe fala, não anda com fulano, pode acreditar que mãe tem razão. Já vivenciaram isso? Eu já vivenciei, da minha mãe falar assim, para de andar com fulano, essa pessoa não tem bom caráter, não tem boa índole, essa pessoa não vai acrescentar em nada da sua vida. Gente, lá na frente, escuta conselho de mãe, porque realmente vai te dar trabalho. E na minha geração, enquanto adolescente, não existia essa palavra de amizade tóxica, existia conselho de mãe. Hoje vocês já têm consciência disso, não é verdade? Então, assim, não tem cura, sabe? O que a gente pode fazer para se blindar? É se afastar, né? Eu não vou falar nunca mais com ele ou com ela. Não é isso. Mas você não vai mais se abrir, não vai mais se dedicar para essa amizade, não vai mais contar as suas particularidades para ela, né? E vai buscar se fortalecer para não se sentir mais negativamente inferiorizado perto dela, e se afasta, porque tem mais a ver com ela do que com você. E se amanhã ou depois você quiser dar um feedback para ela, se você gosta muito dela e ela pode melhorar, né? Você pode fazer isso até para aliviar seu coração, de falar, olha, fulano, eu tô me afastando de você porque hoje a nossa amizade tá tóxica, você age assim, assim, assim. Se ela tiver maturidade para aceitar, ok, ela vai tentar melhorar. Agora, se ela não tiver, vida que segue, mas a forma correta é você se afastar. Porque lá na frente você acaba sendo emocionalmente abalado de forma assim que pode até não ser reversível, né? A gente vê aí dentro do universo dos adolescentes, lá é a questão de automutilação, né? A gente vê questões aí até de suicídio, muito em virtude dessas amizades que são fermentadas aí na vida desse adolescente. Verdade. Michele, você acredita que a gente atrai pessoas que são parecidas com a gente?
que a gente atrai, eu acho que a gente vibra, né? Dentro de um padrão ali onde as pessoas que têm a mesma percepção que nós, elas estão perto. Sim, eu acredito, mas eu acho que a gente precisa entender qual é a ambiência que a gente deseja viver, né? Então eu preciso melhorar, eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. Por exemplo, educação física e atividade física, né? Se eu desejo ter um corpo trabalhado, definido, magro, saudável, equilibrado, eu vou andar com comedor de baguncinha? Não, porque a ambiência me leva a comer. Se eu ficar andando com comedor de baguncinha, eu vou ficar obeso e fora de tudo aquilo que eu queria, né? Então, assim, não é que a gente tá o tempo inteiro atraindo as amizades, mas a gente tá ali no convívio, né? Então, vocês dentro do ambiente da igreja, vocês acabam tendo um grupo de adolescentes que falam a mesma língua, que acreditam em Deus, que falam de Jesus, que gostam de programas parecidos. Então, essa ambiência faz com que vocês sejam mais saudáveis em relação às coisas que vocês consomem. Agora, se, por exemplo, você sai desse universo e começa a andar com amigos e com pessoas que não gostam disso e que gostam de sair à noite, de sentar no bar, de ir em show de rock, por exemplo, que tá, né, vou fazer um contraste muito grande aqui com o nosso universo, né, que gosta de show de rock, de usar roupa de couro, de andar de moto loucamente, sem noção, sabe? Dentro da realidade deles. O que vai acontecer? Você automaticamente vai se moldando para ficar dentro daquele universo. Então, tudo é questão de ambiência. A gente atrai, mas aí a gente tem que tomar cuidado se a gente não está deixando de ser influenciado pelo outro, né? Ou eu tô sendo influenciador ou eu tô sendo influenciado, né? Então, esse cuidado é importante. Para não se sentir excluído. Mas isso é uma realidade da fase do adolescente. Isso é uma realidade do adolescente. Ele vai se moldando ao ambiente para se sentir pertencente. Isso é uma realidade. Tanto que a reclamação dos pais da idade de vocês é que vocês já estão no nível que não estão mais obedecendo como antes, né? Porque vocês estão buscando uma independência. Isso é uma coisa da nossa genética enquanto ser humano. Passou a fase de que é o pai e a mãe que manda, vocês já querem viver experiências de que é eu que mando. Então aí a gente tem que ficar aqui na corda bamba, sabe? Pode um pouquinho, não pode, porque não tem limite, ainda não tem condição de ir sozinho pro mundo, mas o que vocês querem é liberdade, né? Bem assim, tô errado, gente? Os pais de plantão aqui, tô errada? E aí a gente tem que ficar dosando, mas aí é aquela coisa, o cuidado com os ambientes, com as amizades com que você anda, porque a gente acaba assim sendo influenciado. Eu falo isso com propriedade, porque lá na minha fase de 18 anos, não, mãe, é minha amiga, e eu entrei numa enrascada linda, mas aí outro dia a gente conta essa história. Mas acredito sim nessa questão da gente atrair, porque aí a gente tá ali na questão da ambiência. O ambiente que atrai a gente também. Certo. Sobre comunicação, que é um dos grandes fatores em uma interação na sociedade, a comunicação é o que une todas as pessoas. Sobre a habilidade de comunicação. Os adolescentes, na maioria, têm dificuldade de expressar o que eles sentem, o que eles pensam, timidez, vergonha. Como que eles conseguem desenvolver, como é que os adolescentes conseguiriam desenvolver essa habilidade de fala, de comunicação, de se expressar? Tá, eu vou fazer uma pergunta para Milene. Você sente dificuldade de se comunicar, Milene? Sim, me comunicar em questão em casa, com os meus pais? Ou no geral. Como você é? Como é o seu perfil? Você é uma pessoa que gosta de conversar bastante, de interagir com as pessoas? Ou você é mais reservada? Como é você? Assim, eu não sou nem muito na minha e também nem muito assim. Mas eu gosto bastante de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de ir em lugares assim grandes, tipo
Campuri. Pra conhecer várias pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa assim que gosta Se bastante de entrosa, interagir. tem facilidade. Assim, não é muita facilidade, mas às vezes eu me forço porque eu gosto de fazer novas amizades. Ok. Eu Então, gosto bastante de comunicar. tem uma certa resistência, mas de toda forma vai lá e se posiciona para executar, né? E você, Carlos? Como é pra você essa questão da comunicação? Eu sempre fui uma pessoa mais solta e extrovertida, então acaba sendo fácil se comunicar no ambiente escolar, em casa. Eu não tenho muita dificuldade. Não tem Já dificuldade. algo que eu tenho mais calejado, de acordo com o crescimento. A questão da comunicação, obrigada aí pela resposta de vocês. Hoje a questão da comunicação ela é interessante, que a comunicação ela é treinável, né? A comunicação ela é treinável. E como é que eu treino a minha comunicação? Então tem inúmeras situações. Primeiro, a comunicação enquanto eu falo, né? E a comunicação enquanto eu me comporto. Existem pessoas extrovertidas que são fáceis de se relacionar, que chega em qualquer lugar, faz amizade, se comunica bem, não tem vergonha, né? Então ela é uma pessoa externa, ela vai com muita facilidade nos ambientes e se movimenta ali, tá tudo bem, né? E se comunica bem com as pessoas, e isso não é dificuldade para ela. E existe aquelas pessoas introvertidas, que são mais quietas, que são mais observadoras e têm um pouco mais de resistência de se comunicar e de se misturar em grandes situações como um campuri. Nem iria num campuri uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar ou que é tímida demais, né? Mas hoje, como é que a gente desenvolve? Eu preciso desenvolver minhas habilidades de comunicação. O que eu preciso fazer? Primeiro, precisa ter uma escuta ativa, né? Precisa estar aberto para observar mais, tem que querer, tem que se posicionar ali de eu vou forçar, mesmo que eu esteja agora num momento de ansiedade, num momento de nervosismo, mas eu quero, então eu vou exercitar isso, né? E a gente trabalha dentro da PNL a questão da modelagem, né? O que é a modelagem na comunicação? É você olhar para pessoas que você admira e pensar, como ela faz isso? Vamos colocar alguém dentro do nosso universo da igreja. Quem você admira, Carlos? Que você fala, eu gostaria de ser como essa pessoa. Pode ser a nível Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, ou até mundial, aí, a nível de igreja hoje. Dentro do nosso universo, quem você modelaria? Quem você olha e fala, essa pessoa gostaria de ter as habilidades dela e fazer isso que ela faz? Uma pessoa específica eu não consigo pensar, mas eu vejo vários irmãos falando na frente da igreja, com voz, com eloquência, falando muito bem, sem ficar nervoso, falando. Quem que vem na sua mente? Quem veio primeiro na sua mente quando eu fiz a pergunta para você? O nosso pastor. Ok. Então, o pastor pode ser uma pessoa que você pode modelar em relação ao comportamento, a como ele faz, a como ele se comunica, né? E de ir até ele, já que você tem acesso a ele, numa figura que você não tem acesso, e perguntar, como que o senhor faz para ir lá e fazer uma palestra? O que o senhor faz antes? Como você se prepara? Isso é uma modelagem, né? E você, Milene, quem hoje seria uma referência de modelagem para você? Assim como o Carlos, eu também não tenho uma pessoa assim específico. Só que eu admiro bastante nas pessoas isso de ser bem extrovertida, né? De não ter vergonha, de ir lá na frente, pregar. Eu tenho pessoas que eu admiro, que é o Emerson, é o Bruno, é o Lei, que eles são muito inteligentes, eles sabem falar muito bem da palavra. Qualquer coisa que a gente pergunta, eles sabem responder, eu admiro bastante. Então, se você voltar a pergunta para minha pessoa, eu vou dizer para você que hoje, quem eu modelaria ou quem eu gosto de assistir, de modelar quando eu quero fazer alguma fala, ou quando eu preciso estar no palco, ou quando eu preciso pregar, por exemplo, a Darleide.
Por quê? Porque ela é uma referência de conteúdo, de conhecimento, de postura de palco, de apresentação. Ela se comunica maravilhosamente bem, é humilde. Uma outra pessoa que não é, e não necessariamente precisa ser mulher, no nosso caso, é o Rodrigo Silva. Eu amo assistir os materiais dele, os vídeos dele. Então, assim, quando eu penso em referência dentro da igreja, eu vou assistir, eu vou consumir conteúdo dessas pessoas que eu olho e falo, um dia eu quero chegar lá no nível deles. E a gente tem inúmeras outras pessoas que a gente pode modelar dentro da comunicação, né? Mas a comunicação ela é muito mais abrangente, né? Ela está muito ligada aí da forma como eu levo aquilo que eu quero para o outro, né? E aí voltando, saindo um pouco dessa questão da modelagem para a gente melhorar como que a gente se apresenta, mas trazendo mais para dentro de casa, para a comunicação com o pai, com a mãe, com os familiares, eu acho que vai muito da necessidade do entendimento de que a gente precisa ser humilde para ouvir. Eu falo até por propriedade, meu filho hoje está com 19 anos e na época da adolescência, dessa fase dos 16 anos, era uma fase que não quer ouvir conselho, não quer ouvir a gente, né? Não quer conversar, prefere se isolar, prefere ficar sozinha, e a comunicação fica muito falha dentro de casa quando essa fase chega, sabe? Então, enquanto adolescentes, o que vocês podem fazer para melhorar a comunicação de vocês? É estarem abertos a ouvir o pai e a mãe, sem julgamento, quando eles quiserem trazer aquilo que eles querem falar, sabe? Escuta, porque a maioria quer bater a porta e quer ir embora, né? E não quer escutar. Então escuta, né? Faça essa escuta, por mais que talvez naquele momento ali você não esteja concordando, né? Escuta, pondera, né? Não responde de supetão, vai trazendo para a consciência e pensando, né? Será que ela tá certa? Será que ela tá errada? Eu concordo, eu não concordo? E na hora de devolver para o pai ou para a mãe o feedback da conversa, né? Não aponta porque você tá falando assim, porque você não gosta de mim, né? É tudo muito diz respeito a comportamento e não aquela questão do apontar o dedo, porque você não gosta de mim, porque você é isso, porque é aquilo, né? Mas o seu comportamento não me agradou, a forma como você falou não me agradou. Então a gente precisa ter esse cuidado na comunicação, porque senão vira briga, vira xingamento, a gente acaba se isolando, o adolescente se isola porque ele não se sente entendido, a maioria se isola, quando vai tentar conversar com o pai, dialogar com o pai, com a mãe, se isola, porque não me entende, vira as costas, daqui um dia está mais e mais dentro do quarto, e isso tudo vai minando um bom relacionamento e a comunicação dentro de casa. Então aqui a gente falou da comunicação em relação a você se apresentar e como você se comunica externamente e como a gente se comunica internamente ali com os nossos, né? E é uma fase muito dolorida porque os pais, eles se sentem perdidos, a palavra é essa. Eu me senti muito perdida na fase do Thiago adolescente porque eu não conseguia alcançar ele na forma de me comunicar. E aí uma das coisas que foi uma estratégia minha para com ele foi conversar pelo WhatsApp. Sério, às vezes a gente quer falar e porque você não me entende, você não faz nada que eu quero, porque tudo que eu falo nada tá bom pra você, sabe aquela coisa do filho resmungão? E aí hoje eu fui tentando várias coisas e aí chegou num ponto que eu vi que conversar pelo WhatsApp resolvia. E aí, às vezes, eu tinha que ser muito monossílaba também, sabe? Eu não podia mandar assim, um texto desse tamanho perguntando muita coisa. Não, que é uma inquisição aqui, né? Então, eu tinha que ser muito pontual, né? Você vai em tal lugar, com quem, que horas? Sabe assim, se eu queria saber essas informações, eu tinha que fazer uma pergunta que eu ia conseguir obter a resposta curta. Porque ele é monossílabo. Ele manda sim um joinha, ele manda um N de não, um S de sim, né? E aí eu sou uma pessoa de comportamento comunicador, isso é o meu perfil. E eu entendo que o meu perfil gosta de que a pessoa se explique, que a pessoa traga a resposta. E ele não, ele é diferente de mim. Aí eu tive que me adaptar para conseguir obter as respostas dele, mas sofri.
Não foi rápido, não foi do dia pra noite. Mas aí depois vai amadurecendo, vai crescendo, as coisas vão mudando e aí isso vai melhorando com o tempo. Mas é um desafio. Hoje os pais têm um grande desafio aí com essa faixa etária de vocês na questão da comunicação. Assim, Michelle, você acha que isso é realmente uma fase ou vai de adolescente para adolescente? É de adolescente para adolescente, mas é fase. É uma fase. Principalmente porque agora, nesse momento do sair, né, daquela barra do pai e da mãe para ganhar o mundo, né, tem adolescente que se rebela. Até porque ali ele está no momento de testar os limites. Né? E tem adolescente que teve uma criação mais cuidada ali, ou teve mais contato com pai e mãe, tem um amadurecimento maior desse vínculo familiar, que passa bem, que se comunica bem. Mas não é todos, assim, cada caso é um caso, sabe, Mi? Não tem nada assim muito engessado, é vivências. A gente tem dentro da sala. Quantos adolescentes tem na sala de vocês hoje aqui na igreja? Uns 10, eu acho. 10 ou 11. Se você for conversar individualmente, cada um tem um formato diferente, sabe? Não tem um padrão, mas aí é importante a gente começar a modelar e conhecendo e vendo como que essa pessoa se comunica melhor, pra gente falar na língua dela e se adaptar na linguagem dela. Não dá pra falar igual com todo mundo. É verdade, tem gente que você pode brincar. Tem gente que não. Exato, perfeita essa fala sua. Né? Tem que saber não julgar, né? Sim. Porque cada um tem um jeito, cada um veio de uma criação. É bem isso. Né? Então não dá pra julgar. Verdade. O jeito da pessoa. Você já deu, né, algumas dicas pra gente de como a gente se comunicar melhor durante a adolescência. Então, eu vou aqui para a próxima pergunta, que era do Carlos, eu vou fazer. Depois Olha, eu vou contar um segredo. Eles não queriam começar, eles ficavam, vai você. Agora a Milene não quer mais deixar o microfone, né? Agora, Carlos, peça novamente o direito do seu microfone. Durante a conversa, eu anotei uma pergunta, aí depois a Milene faz a pergunta que eu farei normalmente. Tá ok. Para uma pessoa que já tem uma boa comunicação, mas ela quer manter essa comunicação, não quer perder, quais erros ela pode cometer para perder essa habilidade de comunicação? Quais erros que ela pode perder? Bom, hoje em dia, você pode perder se você não estudar, se você não se aprimorar, se você não exercitar. Entendeu? Então, assim, é mais fácil eu trazer para você como é que a gente pode desenvolver essas habilidades do que essas percas, né? Se a pessoa já tem uma boa habilidade de comunicação, é difícil perder? Eu acho que sim, a não ser que aconteça alguma coisa que a traumatize, alguma coisa que realmente seja muito impactante e bloqueie ela de se comunicar novamente, né? Um vexame muito grande, um feedback muito negativo de alguém que era muito importante para ela. Então aí assim, não é que ela vai perder, porque ela já tem habilidade, ela vai deixar de colocar ela em prática. Agora, a gente vai igual andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, andou lá até os 15 anos, parou de andar, ficou 15 anos sem andar, chegou lá nos seus 40. Se você for andar de bicicleta, vai saber andar. É difícil? Vai demorar um pouquinho até você pegar, mas a memória muscular tá ali, a memória tá ali. Então, o que vai acontecer? Você, 1, 2, 3, 4, 5 semanas depois, você já tá andando maravilhosamente bem. Porque você lembra como é, você já tem a habilidade instalada. Entendeu? Então, assim, como é que eu posso perder minha habilidade de me comunicar? A não ser que você tenha tido um trauma muito grande e se feche. Né? E se feche e não queira mais exercitar. Porque é intrínseco da pessoa, né? Então, assim, agora, Michelle, como é que eu posso aprimorar minhas habilidades? Primeira coisa, se for no caso para falar, vamos supor, Carlos quer se tornar um orador. Que você quer ser da vida, Carlos? Que profissão você quer? Você já pensou nisso? Atualmente, estudo para ser médico. Médico. Tá, um médico vai precisar usar a comunicação? Sim.
Vai muito. Muito, porque ele não precisa ser um palestrante, mas ele vai ter que abordar pessoas o tempo inteiro, ele vai ter que estar comunicando com pessoas, explicando, né? Amanhã ou depois esse médico pode se tornar um professor de medicina, né? Um palestrante. Sim. A comunicação está em tudo hoje, né? Como é que eu posso melhorar minhas habilidades de comunicação? Modelando pessoas que você admira, lendo, estudando sobre isso, né? Entendendo como as pessoas aprendem, porque nós aprendemos de formas diferentes. Existem pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. Então, quando eu tenho a habilidade de me comunicar, estou falando já nessa questão de habilidade social mesmo, sabe? De estar num púlpito, de estar palestrando, de estar fazendo isso que vocês estão fazendo aqui. Então, você entendendo que tipo de público é com o qual você está conversando, você vai falar na linguagem que o público quer ouvir, né? Então, assim, a pessoa mais visual, você pode mostrar slide, PowerPoint, que ela vai entender tranquilamente. Uma pessoa mais auditiva, você tem que pôr uma música de fundo, você tem que fazer uma dinâmica ali onde o som está envolvido. Uma pessoa sinestésica, você pode dar um bombom para ela degustar no momento de uma palestra, no momento de uma apresentação, porque ela é sinestésica, ela gosta de tocar, ela gosta de abraçar, ela tem contato com as pessoas e isso está tudo bem para ela. Então, dentro da comunicação, a gente tem que aprender os sinais do outro para falar na linguagem dele. Agora, eu acho que perder é só se for um trauma muito grande, viu, Carlos? Verdade. E assim, Michele, por quais motivos os adolescentes, muitas das vezes, eles não conseguem se abrir, se comunicar assim com as pessoas? De serem mais... essa pergunta é vocês que vão ter que responder para mim. Por qual motivo? É uma pergunta ótima, Milene. O que leva o adolescente a se fechar num casulo e achar que não pode contar pro pai, pra mãe o que sente, ou de compartilhar? Qual que é o receio? Agora, eu acho que é eles que têm que responder a pergunta pra nós, né? Eu devia ter pegado essa pergunta. essa pergunta aí foi legal. Assim, eu não tenho muita dificuldade de me expressar com a minha mãe. Mas com meu pai eu já tenho um pouco mais, porque eu sempre fui mais próxima da minha mãe. Uhum. Acho que talvez nisso vai de pessoa pra pessoa. Uhum. Sempre fui mais próxima da minha mãe e eu sempre tive mais facilidade de contar as coisas pra ela, tanto que eu não escondo nada. Uhum. Do meu pai eu já não sou muito aberta, porque ele é mais fechado também, tenho medo dele me julgar, brigar comigo por qualquer coisa. Aí eu acho que deve ser... Muitos adolescentes devem ser por isso, eu acho, assim, vai de cada um. Tem uns que os pais, eles são muito... duros, que você não pode falar nada, que já brigam. Sim. Acho que vai pra pessoa, assim. Você respondeu tudo. Hoje essa é a grande dinâmica, né? Essa dificuldade de externalizar, muitas vezes é receio do julgamento, né? O pai e a mãe têm um nível de autoridade sobre o filho, então a gente, né, pode estar pensando que está fazendo algo errado e não vai ter aprovação. Então tem tudo isso. E é interessante que as meninas são muito mais ligadas com a mãe e os meninos mais ligados com o pai. Isso também é uma realidade. E quando vocês vão chegando nessa fase aí dos 14, 15, 16 anos que entra na adolescência, muitas vezes o pai pro menino vai se tornando um herói. É o homem que esse menino modela, né? Que ele vai olhar e vai se inspirar, né? E aí hoje a gente tem inúmeros problemas dentro das famílias, porque muitas vezes falta essa figura do pai, né? Ou às vezes falta a figura da mãe, enfim. Isso tudo vai influenciando na forma como a gente vai lidando um com o outro, né? Mas é uma realidade do adolescente, e aí o pai e a mãe têm que ter muito conhecimento de educação emocional mesmo,
para furar essa bolha e conseguir trazer o que esse filho, o que esse adolescente está pensando. Na época em que, vou trazer um exemplo aqui para vocês me falam se nós estamos no horário, se a gente pode ficar aqui até amanhã, né? Tá tudo bem. Na época em que eu estava na sala dos adolescentes lá no Porto, a gente tinha ali uma onda, uma febre da baleia azul, né? Que foi uma brincadeira de mau gosto que foi instalada a nível de rede social, e as crianças tinham ali, né, aquelas brincadeiras que ela ia fazendo várias coisas que o grupo do WhatsApp, a pessoa que mandava a mensagem, ela ia tendo que fazer aquelas brincadeiras macabras e de mau gosto, até o momento em que a brincadeira chegava no momento de automutilação e até suicídio, né? Eu vivenciei essa fase da adolescência dentro da sala dos adolescentes da igreja. E muitos casos de adolescentes que estavam vivendo situações, acompanhando a Momô, acompanhando a Baleia Azul, né? E assistindo e consumindo esses conteúdos, e os pais não tinham conhecimento. Então, hoje, o que acontece? O filho também não traz para o pai ou para a mãe as falas, porque não tem um pai e a mãe que está observando, que está olhando com esse olhar, né? Não é porque tá errado o pai e a mãe, é porque muitas vezes ele não foi criado daquele jeito. Ele tá ali preocupado que ele tem que trazer comida para dentro de casa, ele tem que pagar água, luz, ele tem que prover o lar. Ele não tá preocupado com a saúde emocional do adolescente, né? Muitas vezes essa família terceiriza isso para a escola também e acha que é responsabilidade da escola, né? E a gente não dá o que não tem, sabe, Milene? O pai e a mãe, ele às vezes não faz esse cuidado porque ele não teve. Então a gente não dá aquilo que a gente não teve, a gente não cuida. Não é porque a gente não ama o filho, é porque a gente não sabe como fazer isso. Não foi aprendido, não recebi esse tipo de cuidado. Porque talvez naquela época não era necessário, não existia isso. E aí a gente se vê aí com adolescentes se automutilando, né, fazendo inúmeras situações de perigo e que não conseguem conversar, mas muitas vezes estão calados e os pais nem percebem. Nem percebem. Verdade. Uma frase que eu já ouvi, não vou saber falar exatamente do jeito, mas é que a gente também tem que entender nossos pais, porque assim como é a nossa primeira vez vivendo, é a primeira vez deles como pais. Exato. Entendeu? Então a gente não tem que esperar com que eles saibam de tudo, saibam o que a gente vai sentir. É bem isso. Tudo mais, porque é bem isso. Também tem isso da criação, né? Porque tem muitos pais que tiveram uma criação ruim e não sabem filtrar aquilo. Sim. E acabam fazendo mesmo. A gente só dá o que a gente tem. É bem isso. E tem muitos pais que eles conseguem, né? Eles têm... E quando você observa o adolescente nessa fase, né, aí o que a gente tem que fazer, né, enquanto vocês aqui dentro do Ministério do Adolescente, perceber um adolescente com essa situação, como é que a gente lida? Já chama o pai, já chama a mãe, já sai contando? Não, a gente acolhe, né? Então o que eu fiz na época? Eu pegava... conversava, eu gerei um laço de confiança com o adolescente para entender o que estava acontecendo. Aí depois que eu consegui entender toda a dinâmica, aí eu fui até a família, aí conversei, trouxe a situação, orientei, direcionei, olha, vocês precisam buscar ajuda psicológica, né? E era tão superficial, assim, que ninguém ia perceber. Sabe aonde que esse adolescente estava se automutilando? Nos calcanhares. Nossa. E aqui no meio das coxas, assim. Por quê? Porque a pessoa podia usar os shorts, né? Tava sempre de shorts, de calça, e no calcanhar você tá de tênis. Ninguém fica cuidando do calcanhar do outro, né? Não tinha o hábito dos braços. Então, tudo isso era mascarado. E a gente pensa assim, mas tá dentro do ambiente de igreja, não acontece? Acontece. Acontece sim. Então, são coisas que a gente precisa observar, né? E tá acompanhando. Já foi longe no assunto aqui, né? Não, que nada, assim que é bom. Desse jeito que é bom. Você quer fazer uma pergunta, Carlos?
comecei anotando aqui, eu tenho mais uma. Então vem, vamos lá. Na hora que eles mandarem a gente parar, a gente para. Então, tem uma pergunta por WhatsApp aí pra você. Nossa, é porque eu não tô enxergando. Então vamos aí para o WhatsApp. Uma pergunta que me mandaram aqui. Existe alguma família na Bíblia que era desestruturada? Inúmeras. Inúmeras, professor, né? Não existia uma família assim, modelo perfeita, que todo mundo falou assim, ai, a gente tem que ser idêntico. Desde a primeira família, né? Desde a primeira família já existia dificuldades, né? Então, assim, hoje o que a gente precisa é olhar a Bíblia, entender que ela é um livro de conselhos emocionais, né? Trazer esse assunto à luz da igreja, dos grupos de adolescentes, de jovens, introduzir esses assuntos no ambiente cristão, porque Jesus era uma pessoa que ensinava por parábolas e ele traz inúmeras histórias mostrando essa questão da saúde emocional, né? E da necessidade da gente cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vivencia e das nossas emoções. Tem um Provérbios que eu gosto muito, que é Provérbios 23:7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então aqui tá nítido que assim, aquilo que eu alimento dentro de mim, assim é. Então, se eu alimento amor, se eu alimento alegria, se eu alimento compaixão, se eu alimento felicidade, é isso que eu vou ser. Agora, se eu alimento negatividade, tristeza, se eu alimento inveja, insegurança, assim eu vou ser também, né? Então, assim, muitas vezes a gente fala assim que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque quando sai daqui da boca, automaticamente é porque você já profetizou para você aquilo. Por exemplo, vamos subir o Morro de Santo Antônio. Ah, não vou, não dou conta. Não vai dar conta mesmo, porque como você imagina em sua alma, assim ela é. Então, assim, é muito nítido que a gente vivencia as coisas boas e as coisas ruins, não é porque Deus não me abençoou, porque Deus não olha pra mim, não, é porque você tá ali, ó, vivendo naquilo. Na hora que você falar, eu vou, eu consigo, eu dou conta, eu tô com medo, eu tenho que ir com medo mesmo? Tem que ir com medo, mas vai preparado. É verdade. Sabe? Tem que ir com medo? Tem que ir com medo, mas não vai só com ele não, vai preparado, porque você lá na frente vai vencer. Eu falo que o que a gente tem que ter não é coragem para enfrentar o medo, a gente tem que ter atitude. Quando você põe atitude, o medo vai embora. Os dois não ficam no mesmo lugar, entendeu? Não cabe os dois. Então, quando você tá com medo, põe a determinação e vai. Mas é como a gente imagina o nosso coração, né? Tudo tá ligado a isso. Verdade. Agora, indo para a pergunta que eu iria fazer, que é sobre o equilíbrio digital. Ok. Assim, Michele, você acha que os hábitos digitais, eles estão atrofiando a nossa habilidade de leitura e compreensão? Eu até trouxe aqui para vocês uma pesquisa do jornal da BBC News que fala exatamente sobre essa questão de hábitos digitais atrofiados, né? E aí uma neurocientista, eu trouxe até aqui o link, depois posso compartilhar com vocês para colocar lá também de referência no YouTube, no canal, né? Essa neurocientista americana, o nome dela é Marianne Wolf. Ela começou a estudar sobre essa questão, né, dos hábitos digitais e como os hábitos digitais têm impactado na vida das pessoas, né? E não é só do adolescente, é a modo geral. Essa questão do hábito digital, ele tá sendo um problema do nosso século, né? Vocês já são nativos digitais, vocês já nasceram aí praticamente numa era em que a internet já existia e que vocês hoje estudam pela internet. A minha geração, para estudar, tinha que comprar uma enciclopédia chamada Barça. E para estudar eu tinha que ir numa biblioteca ou da escola, uma biblioteca pública, uma biblioteca da Universidade Federal, para ter acesso a livro, para ter acesso a material,
né? Então, assim, hoje vocês querem aprender, tá na mão, tá aqui, ó. Só pesquisar. Aprende o que quiser aqui. Aprende coisa boa, aprende coisa ruim. Internet é ruim? Não, a internet é maravilhosa. Tecnologia é ruim? Não, a tecnologia é maravilhosa. Mas como é que eu uso ela? Como é que eu aplico ela na minha vida, né? E aí essa neurocientista, ela fez uma pesquisa, né? E aí o que ela percebeu? Ela até escreveu um livro, vou até ler aqui para vocês, né? Ela fala assim que algumas pesquisas sobre o tema, o fato de lermos cada vez mais em telas em vez de papel e a prática cada vez mais comum de apenas passar os olhos superficialmente em múltiplos textos e postagens online podem estar dilapidando nossa capacidade de entender argumentos complexos e de fazer uma análise crítica do que lemos e até mesmo de criar empatia por pontos de vista diferentes do nosso. Hoje o que a gente tem? Uma bipolaridade dentro da política, o meu presta, o seu não. Eu sou vermelho, você é verde e amarelo, e o seu não presta e o meu presta, e isso já é uma falta de empatia pelo que o outro pensa, e já isso vai entrando dentro desse contexto, vai entrando no contexto do que o que é meu é bom, o seu não é bom, né? Aí entra na questão da religiosidade, da política, em tudo, não é verdade? Então hoje essa falta de conhecimento aprofundado é muito grande. Na nossa época, na minha geração, a gente fazia faculdade, a gente fazia pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente tinha o hábito de se especializar e se tornar profundo em um assunto. Quando a pessoa tinha um título de doutorado, ele era profundo naquele assunto, ainda é, né? Ele é profundo naquele assunto. Então você tinha respeito por um doutor naquela área, porque ele tinha estudado tudo sobre aquilo, ele tinha propriedade para falar, né? Hoje o que a gente tem é uma geração onde as pessoas leem pouco, onde o conhecimento é raso, a gente sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. E aí a gente está perdendo a capacidade de memorização e de raciocínio, porque é muito conteúdo, é muita informação e a gente tá aqui o tempo inteiro, ó. Não é verdade? E isso faz, assim, uma diferença enorme. Eu tava vendo outra coisa esses dias na internet, que nós já temos uma geração que não sabe escrever. Nós já estamos tendo essa geração mais nova do que a de vocês, que não sabe caligrafia, não sabe escrever, porque já nasceu na geração do digital, do teclado, né? E hoje vocês teclam assim, né? Não é? Sim, tipo, no celular assim. Como é que tecla no computador? 2, 3 dedos só, né? Nossa geração é da época que teve que fazer caligrafia no caderninho, com letra cursiva. E a gente, pra aprender a teclar, a gente tinha que fazer curso de datilografia na máquina que fazia. Depois vocês vão pesquisar uma máquina de datilografia. E eu tinha título de máquina de datilografia do Senac. E aí a gente precisava aprender assim. Então hoje a criança já com 4 meses, 5 meses assiste Peppa Pig no celular. E se você deixar uma criança de 6, 7 meses com o celular na mão, ela já tá aqui, ó. Né? Vocês já viram um vídeo de um menininho japonês que dorme e chora? E aí ele dormindo, ele tá mexendo assim, do nada, assim, como se ele estivesse teclando? Não, nunca vi. Nunca viu? Não. Já tem um vídeo na internet que a mãe filma o menino chorando, dormindo, ele tá dormindo e ele tá mexendo no celular. Sim, ó. Memória muscular? Por quê? Porque a criança já tá ali acostumado, já aprendeu daquele jeito, tava sonhando, né? Então, assim, hoje é uma realidade. Então, o que o adolescente precisa ter é percepção de que ele precisa se aprofundar, senão vai ser uma geração sem cultura, é raso, sem leitura, certo, né? O jeito certo de você usar a tecnologia. Que jeito é certo de usar a tecnologia? Nós estamos num processo de descobrir juntos. Não tem o jeito certo.
é questão de equilíbrio, né? Aqui, como é que eu trago equilíbrio? É eu entendendo que a tela, até a hora de dormir, ela não deixa o meu corpo descansar, a minha mente descansar, né? Às vezes você não dorme porque tá com sono, você se apaga, mas a mente tá super agitada, passa a noite inteira sonhando, pensando, processando, né? O que acontece? Nós hoje estamos morando numa cidade grande, a gente tem iluminação até o tempo inteiro, se deixar, né? Luz o dia inteiro. Quando dá 6 horas da tarde que o tempo começa a escurecer, é a hora que o corpo começa a dizer assim, opa, tá na hora de eu começar a me preparar para dormir. Aí ele vai começar a produzir melatonina, ele vai baixar um pouco a adrenalina do corpo do trabalho do dia a dia, para 9 horas da noite eu deitar e dormir e eu ter sono REM, eu descansar. Aí o que a gente faz? A gente fica na tela até 11 horas da noite. A tela vai fazer o quê? Vai dizer pro corpo que não tá na hora de dormir. Aí você não descansa, você não dorme, aí você tem insônia e põe culpa em quem? Eu tô com insônia, né? Meu sono tá leve, eu tô tendo muito pesadelo, né? Bota a culpa em tudo, menos no excesso de tela, no excesso de estímulo. Então a gente precisa, se você pegar qualquer pessoa da área da saúde hoje, ele vai mandar você desligar o celular no mínimo 1 hora antes de dormir, não assistir televisão, apagar a luz do quarto, né? Vai ler um livro, toma um chá, não dorme de barriga cheia. A gente nem falou de cuidado físico aqui pro jovem, né? Mas tudo isso interfere na qualidade do sono, na qualidade do que ele sente. Um jovem que não faz atividade física, que hormônio bom que ele produz? Nenhum. Aí já tá em processo de ansiedade com 16, 17 anos, achando que o mundo é, né, um caos, mas ele não se cuida, ele não se alimenta bem, ele não aprender a fazer a higiene do sono. Precisa, né? E é fácil? Não é, Carlos. Igual você perguntou, e aí, como é que aprende? Não aprende. Nós estamos, enquanto adultos, vivendo a mesma dificuldade que vocês. Não é fácil. Você acha que eu tenho facilidade de deitar 11, 10 horas da noite e não pegar mais no celular? Não tenho, mas é questão de consciência, né? De levantar de manhã e não usar o celular no primeiro momento. Vai lá, faz sua higiene pessoal, toma café, faz sua meditação, faz sua oração primeiro. Porque se você levantar, abrir o WhatsApp, abrir a rede social, isso tudo vai por água abaixo. E não é uma coisa fácil de fazer. É um desafio. Né? Mas isso é para todos, não é só para os adolescentes, não. Isso é uma realidade da nossa sociedade. Essa é uma realidade, né? O horário correto de sono seria a partir de que horas? Cada organismo tem uma necessidade, né? Eu acredito que o ideal é a gente aprender a entender qual é a nossa realidade. Se você tem que acordar 5 horas porque tem que estar na escola 7, então você precisa entender que você tem que ter 8 horas de sono de qualidade. E o jovem precisa dormir mais, né? Então, se eu tenho que acordar às 5, que horas eu tenho que dormir para ter pelo menos 8 horas de sono? Né? Agora, eu não preciso acordar às 5, eu posso acordar às 7. Então eu posso ficar um pouquinho até mais tarde, né? Mas o ideal é dormir antes da meia-noite, porque o adolescente, ele produz ali, né, o hormônio do crescimento depois desse horário. Se não me engano, é entre 11 e meia-noite. Tem que confirmar, mas tem um horário certinho que o adolescente precisa dormir. Porque ele dormindo nesse horário certo, ele vai produzir o hormônio do crescimento. Se ele pula esse horário, ele deixa de produzir o hormônio do crescimento e isso influencia em todo o seu metabolismo, né? Eu não vou saber te dizer exato o horário, mas tem horário sim para o adolescente dormir. Usar a tela dos celulares, de qualquer aparelho, cada vez mais cedo ao acordar causa emburrecimento? Ai, gente, que menino, né? Difícil essa pergunta dele, né? Não existe a palavra emburrecimento aqui, sabe? O que eu acho que a gente tem que entender é o que isso tá agregando na minha vida, sabe? O que é ser burro pra você quando a gente traz a palavra do emburrecimento? Não. É deixar de ser inteligente? Pode ser? É uma
perda significativa de inteligência, né? Que isso era uma forma associada que a gente trazia lá de trás, né? Então não é deixar de ser burro, não é que vai me causar um emburrecimento, mas não vai me acrescentar em nada, não vai agregar, não vai me ajudar a crescer em nada, né? Então, não, mas eu levanto de manhã, eu ligo o celular, mas eu vou assistir um vídeo do Rodrigo Silva, que ele tem lá uma meditação de manhã, né? Aí você tá usando o aparelho, mas você tá usando ele com qual finalidade? Vou dar um exemplo meu. Eu não sou uma pessoa auditiva. Eu não sou daquela que entra no carro e ligo a música e vou trabalhar ouvindo música, né? Mas eu gosto de aprender. Então, o que eu faço? Eu pego, entro no carro, eu já ligo o Spotify, eu escolho um podcast que eu estou interessada em ouvir e eu vou escutando podcast, entendeu? Então, eu estou usando o aparelho, eu estou no momento bem cedo da manhã, porque eu levantei, tomei banho, fiz as minhas coisas de casa rapidinho e 6h30 eu saí de casa. Tô usando o celular cedo? Mas eu tô usando ele num benefício de aprendizado. E vou ouvindo podcast. Da onde eu tô em casa até na empresa que eu tô trabalhando no dia, eu levo 40 minutos. Eu praticamente escuto um podcast por manhã e um podcast por tarde. Porque eu vou ouvindo e ali eu vou aprendendo, eu vou tendo conhecimento. Às vezes eu chego na empresa e falo, cara, aquele insight foi muito legal, eu anoto. Entendeu? Então, assim, isso aqui é uma ferramenta que a gente pode usar pro bem e pro mal. Então, agora é a questão de equilíbrio, sabe? Não de, tá me emburrecendo, né? Se você tá lá só consumindo TikTok, só vendo dancinha, né? Só vendo coisas desnecessárias, não vai te acrescentar em nada, não te agrega, né? E aí, o outro cuidado, né? Antes da gente finalizar, é o extremismo de conteúdo, porque hoje, igual, a gente tá conversando aqui sobre vários assuntos, o meu algoritmo tá aqui, ele tá captando o que a gente tá conversando, né? Eu pesquisei uma passagem de viagem de avião pro Rio de Janeiro. O que vai aparecer pra mim nos próximos 2-3 dias? Só viagem e passagem aérea, não é? Sim. Então, dentro dos algoritmos de Instagram, TikTok, Facebook, aí dentro desses aplicativos, a gente também precisa seguir e consumir conteúdos diversos, porque senão a gente fica extremista. Se a gente só consome aquele tipo de conteúdo, é só aquilo que vem, é o que o algoritmo conhece. Então, assim, se você vê só a dancinha, vai vir só mais disso, cada vez mais. Né? Então, assim, hoje, o que eu sigo? Eu tenho rede social? Tenho. Gosto. Publico. Mas o que eu sigo quando eu quero olhar a rede social? Eu sigo pessoas da área da educação, do esporte voltado para bicicleta, que é o esporte que eu faço. Tudo que é conteúdo de bicicleta, que vai ensinar sobre bicicleta, vai falar de bicicleta, é um conteúdo que eu gosto. Eu gosto de seguir pessoas que trabalham com palestra, que trabalham com autodesenvolvimento, com alta performance, é um conteúdo que eu sigo. Sigo moda, 1-2 coisinhas, porque não é o meu foco, mas gosto de ver, né? Não é porque eu não sou uma pessoa que vive da moda que eu não posso conhecer sobre moda, mas eu preciso estar antenada com o que está acontecendo no dia a dia, né? Mas não sigo assim todas as marcas para ficar ali desejando aquilo, não. Um ou outro para ter conhecimento, ou alguém que fala disso para eu ter uma percepção do que está acontecendo no mundo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter esses filtros, porque senão a gente fica extremista demais. Aí só vem mais daquilo pra gente. É esse cuidado que a gente precisa ter, entendeu? Então, assim, levanta de manhã, posso mexer no celular? Pode, mas tem outra coisa que você pode fazer antes disso? Tem. Então, vai fazer aquilo que é importante, porque às vezes a gente perde 15, 20, 30 minutos, muito mais ali, perde um tempo produtivo, mexendo com rede social, quando eu podia estar, né, fazendo outra atividade. Né? Realmente. Foi muito bom ter a sua eu presença gostei aqui, também. Michele, porque eu gostei bastante, esclareceu bastante
coisas pra mim. Obrigada. Pro Carlos também. Obrigado, Carlos. Volte sempre, quem Pode sabe deixar. pra contar aquela história que você falou que ia contar. Tem coisas que só a Filco faz para você que a gente deixa guardadinho, né? Mas eu que agradeço, é um momento bem importante da gente compartilhar, né? Essa fase da adolescência, ela precisa ser olhada, ser cuidada. E parabéns para vocês por começarem esse movimento aqui com a comunidade de vocês, de trabalhar esses assuntos, né? E contem comigo. Mês que vem eu volto para a semana de oração jovem, viu? Fui convidada aqui, eu tenho um dia aí na agenda com vocês para trabalhar esse mesmo tema, mas a nível de igreja para todos, para a gente estar falando aí um pouco mais para a congregação toda. Agora na próxima a gente já vai estar Mas tudo é questão de construção, né? É verdade. Mas vocês estão de parabéns, independente de ser extrovertido ou não, vocês estão de parabéns. O importante é a atitude, é isso aí, é tentar, executar, e a gente só aprende, a gente só fica bom quando a gente começa a fazer, porque nada nasce perfeito. A única coisa que é perfeito, que nasce perfeito é geladeira. Geladeira? Só o que nasce perfeito hoje. Só a geladeira que já nasce pronta. A gente não vai receber a geladeira sem fechadura, sem pezinho, sem tomada. A gente já recebe a geladeira pronta, não recebe? A única coisa que é perfeita hoje em dia é a geladeira. O resto a gente constrói. É verdade, falou tudo. Isso é uma filosofia do filósofo Mário Sérgio Cortella. Depois vocês pesquisam, é muito legal ele. Tá bom. Antes da gente encerrar, você pode fazer uma oração? Sim, claro, posso sim. Vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai que habita nas alturas dos céus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de entender um pouco daquilo que o Senhor deseja para a nossa saúde emocional, para a nossa vida espiritual também, e colocar a vida dos adolescentes aqui da Igreja do Imperial em Tuas mãos, pedir a Tua proteção e direcioná-los para uma vida saudável, equilibrada e um crescimento cada dia maior na fé e no Teu amor, Pai querido. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos guiado e nos cuidado até neste momento. Todas essas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada. De nada. E é isso, pessoal. Comentem, deixem o like, sigam a gente nas redes sociais. A gente vai colocar as redes aqui, ó. Muito bem. A nossa editora, a Giva, vai colocar. Muito bom, muito obrigada. Fiquem esperando o próximo episódio. É isso. Tchau.